E bateu aí o desespero completamente no senhor Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro tá aí nos últimos dias numa encruzilhada. Por quê? Porque de um lado, ele está tentando reorganizar a comunicação do bolsonarismo que está desorganizada. Ontem o Eduardo Bolsonaro até fez um vídeo pedindo união na direita e tudo mais. E, por outro lado, o Carlos Bolsonaro vê que as investigações contra ele estão chegando ao fim e que ele será indiciado e denunciado. Saiu notícia ontem no portal Metrópolis de que o Procurador-Geral da República disse que só com as informações já tornadas públicas em alguns inquéritos, ele já pode apresentar denúncia, que ele só precisa esperar a Polícia Federal pedir os indiciamentos e aí ele não vai mandar as investigações de volta para a Polícia Federal, porque se tiver coisa nova, teremos coisas novas, só vai aí incrementar as denúncias que ele fará, porque as denúncias já estão praticamente prontas. O que quer dizer isso, Thiago? Para quem não sabe, o rito processual é o seguinte: a polícia investiga, a polícia encontra provas, antes do processo essas provas são chamadas de indícios, e aí a polícia faz o indiciamento, diz, olha, temos aqui esses indícios contra fulano, contra cicrano, contra beltrano, acreditamos que os crimes sejam esse, e mandam para o Ministério Público. No caso dos crimes contra o Carlos e Jair Bolsonaro, é o Procurador-Geral da República. E aí, o Ministério Público, ou seja, o PGR, Procurador-Geral da República, é quem decide quais crimes do Código Penal estão ali. Essas provas indicam quais crimes do Código Penal. E aí ele faz a denúncia, e aí os investigados têm uma votação no STF, eles são tornados oficialmente réus. E aí começa o processo, e eles são condenados e depois presos. Alguns serão presos antes aí da condenação, quando as provas são muito grandes aí contra eles, ou se eles tentam obstruir a justiça. Pois bem, o que acontece é o seguinte: o Procurador-Geral já falou, ó, só com o que foi tornado público até o ano passado, eu já tenho aqui. Já tem a denúncia pronta. Vocês vão incrementar aí com o relatório final, mostrar mais prova? Ótimo. Mas aqui já tá pronto, viu? Ó, que vocês vão mandar, legal, acabem logo, que eu tô em prazo aqui. O Alexandre de Moraes deu 2 meses para ele fazer a denúncia. Já passaram aí 3 semanas, então ele fala, pô, tem 1 mês e pouco aqui, acaba a investigação e manda para mim que eu mato no peito. Pois bem, enquanto isso, o diretor-geral da Polícia Federal saiu dando entrevista por aí. Tem uma coisa sobre essas entrevistas do diretor-geral, o Andrei Rodrigues, da Polícia Federal. É o seguinte, ele deu entrevista em novembro do ano passado, e aí ele falou, olha, o inquérito do dia 8 de janeiro estará finalizado até dezembro. Olha, o inquérito das joias do Bolsonaro estará finalizado até dezembro. Aí eu venho aqui e falo, ó, gente, falou aqui o cara, até dezembro vai finalizar. E aí, chegou dezembro, não acabou. Aí, chegou janeiro, não acabou. Aí depois saiu na imprensa que ele disse que seria em março. Aí outro veículo fala março, aí eu chego aqui e falo março, aí depois fala, o Thiago falou errado, eu não falei, o próprio diretor-geral da Polícia Federal falou. Aí saiu matéria no Globo, 2 jornalistas do Globo, eu citei o nome aqui, e elas falaram, olha, semana passada, até sexta-feira, sairiam aí 2 indiciamentos do Bolsonaro pela Polícia Federal, ou no começo dessa semana. Pois bem, quinta-feira já, começo da semana passou, nada, até o momento aí, quase 7 da noite, nada. O vídeo vai ao ar às 7, são quase 7, estou gravando o vídeo, nada. O diretor-geral da Polícia Federal falou, vai ser entre junho e agosto, várias investigações vão acabar. Mas lá atrás ele falou que seria em dezembro. Apareceram mais coisas, aí a justificativa é que apareceram mais coisas nas investigações. As investigações foram tomando um rumo aí que ninguém esperava. Descobriram novas joias do Bolsonaro, descobriram que ele realmente vendeu nos Estados Unidos, conseguiram provas nos Estados Unidos. No caso do dia 8 de janeiro, descobriram mais financiadores, descobriram que o caso das joias se liga ao caso do dia 8 de janeiro. Então, isso foi atrasando as investigações aí, segundo o diretor-geral da Polícia Federal. Ok. Aí ele diz o seguinte, coisa nova, ele diz, olha, já temos aí uma delação no caso da ABIN paralela. Lembremos que era a ABIN paralela. O Carlos Bolsonaro tinha o sonho, desde antes de entrar na presidência, de espionar os adversários, para saber sempre estar um passo à frente dos adversários dele. Pois bem, o Carlos Bolsonaro, ele criou uma ABIN paralela, junto com o Ramagem ali. Foi avisado também num Roda Viva, um Roda Viva que o Bebiano foi o coordenador da campanha do Bolsonaro em 2018, a campanha que ele ganhou. E o Bebiano, 2 semanas depois dessa entrevista, ele teve aí um infarto.
Ou, comenta aí, será que ele infartou ou foi infartado? Pois bem, será que infartaram o Bebiano? Pois bem, o Bebiano, ele revelou duas coisas. Primeiro, as duas contra o Carlos. Primeiro, que no dia lá do caso Adélio, o Carlos Bolsonaro atrapalhou muito, muito. Ele atribuiu ao Carlos ali a culpa do caso Adélio. Aí a segunda, ele revelou que o Carlos Bolsonaro queria criar ali uma ABIN paralela e que ele falou não e que ele disse que não queria aquilo, tudo mais. Pois bem, tudo indica que o Carlos criou a ABIN paralela, espionou muitas pessoas, entre elas eu. E aí vários outros aí. Eu falei já tudo o que aconteceu comigo, não vou repetir. Aí o que acontece? O Carlos Bolsonaro recebeu aí a notícia, ó, tem delação. Se tem delação, a delação vai ser para apontar o chefão do esquema. Ninguém delata para falar quem são os intermediários. Vai delatar para falar o chefão do esquema. Lembremos, a Polícia Federal fez em outubro prisões do número 2 da ABIN do Ramagem e do número 3, o número 3 da ABIN do Ramagem. Então são como se fosse o braço direito e esquerdo do Ramagem da ABIN, presos. Muito provavelmente estes são os delatores. Muito provavelmente. Acho muito difícil alguém perguntar, Thiago, qual a sua opinião? Olha, tanto em processos que eu lembro aí, investigações que eu lembro, como aí de praxe aí, acho muito difícil alguém que não está preso delatar, isso acontece, mas alguém que talvez não tenha sido nem citado do terceiro, quarto escalão delatar. Acho difícil, não só porque essas pessoas não têm muito o que contribuir, mas mesmo se tivessem, porque elas não teriam provas. Quem vai ter prova é quem estava no primeiro escalão. E aí, tem aí o número 2 e 3 da ABIN. Temos também, que pode ser possível delator, o fato de que um computador foi encontrado na casa de um assessor do Ramagem. E esse assessor do Ramagem conversava com a chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro. E a Polícia Federal tem mensagens dela, da chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro, pedindo informações da ABIN paralela depois do primeiro turno da eleição, entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2022. Lembremos, o Ramagem não era mais presidente da ABIN. Então o assessor do Ramagem não tinha como ter essas informações legalmente. Porque se ele é assessor de alguém que... O Ramagem era deputado federal eleito. Ele saiu da ABIN em abril de 2022. Ou seja, fazia 6 meses que ele não estava mais lá. Então, tem coisa ilegal aí. Tem aí a comprovação de que tem coisa ilegal. Quando tem uma delação, essa delação não vai pegar só o Ramagem, vai pegar também o Carlos. E o Carlos sabe disso. Porque todo mundo sabe que o esquema era dele. Todo mundo sabe que quem defendia espionar adversários desde antes do Bolsonaro ser eleito era o Carlos Bolsonaro. Todo mundo sabe. Isso era notório. E aí, o Carlos ficou com medo. O Carlos foi nas redes sociais choramingar. Diz aí o Carlos Bolsonaro, vou mostrar aqui o post que ele fez aqui sobre o assunto. Ele pega uma notícia da CNN, que é caso ABIN, tá aqui o diretor-geral da Polícia Federal, que ABIN paralela. PF negocia delações e estima prazo para fim do inquérito. Segundo aí, tem uma delação aí bem avançada e tem outra sendo feitas aí que estão na mesa da Polícia Federal. Tá, aí ele diz aí o Carlos Bolsonaro, vamos lá, Polícia Federal. A gente sabe como o setor de inteligência trabalha muito, a se ver pela conclusão da tentativa de assassinato do meu pai. A Polícia Federal, neste mesmo dia, né, ontem de manhã, a Polícia Federal, ou anteontem, eu não sei, comecei a ser atacado de todos os lados, perdi até a noção dos dias. Aí a Polícia Federal disse o seguinte, ó, caso Adélio, o Adélio agiu sozinho. Só que lá atrás, a Polícia Federal também tinha dito que ele agiu sozinho e o Bolsonaro não quis recorrer. Mas agora eles estão reclamando, dizendo que a Polícia Federal está mentindo, não sei o quê. Aí ele diz, ó, tá vendo? A inteligência trabalha muito, a se ver pela conclusão da tentativa de assassinato do meu pai. Ele tá aí descredibilizando a Polícia Federal. Aí, do caso Adélio. Aí ele diz, serviu para alguma coisa as buscas e apreensões em todo o meu universo? Ou foi só o computador da Daniela Lima que acharam na minha casa? Eles culpam a Daniela Lima de fake news, porque a Daniela Lima, num primeiro momento, disse que tinham achado um computador da ABIN ligado ao Carlos Bolsonaro, com uma assessora dele ou ali na casa dele. E aí depois a Daniela Lima corrigiu a informação minutos depois, dizendo, não era isso. Era lá no assessor do Ramagem, que tinha contato com a assessora do Carlos. Então, tanto faz onde estava o computador. O que importa é que o Carlos tinha acesso. Acesso indireto, ele precisava perguntar para a pessoa, mas tinha. Aí ele fala, qualquer um sabe que vem mais maldade direcionada por aí. Vamos, democracia inabalável. Então ele já sabe, tá dizendo aí o Carlos, não sou eu, Thiago.
É o Carlos Bolsonaro dizendo que ele sabe, o que ele fala de maldade aí por aí é o seguinte: vão pegar ele, vão pegar o Ramagem e vão pegar outros aí que estavam envolvidos nisso, que talvez a gente nem saiba ainda. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, as diligências já foram todas feitas. O que acontece é que é capaz de ter uma delação, novamente, ele fala, até agosto esse caso acaba, esse é agosto, né, junho? Aí tem uma delação, a delação abre um leque aí na investigação, abre um novo universo na investigação, todo mundo fala, caramba, o crime é muito pior do que a gente imaginava. E a investigação, que era até agosto, dura até dezembro. Então, isso pode acontecer? Pode. E a gente fica aqui na impaciência, porque uma coisa é se já saíram as provas dos crimes, e aí prendem os bandidos e continuam investigando, até porque eles continuam aí esperneando, obstruindo a justiça. Outra coisa é ficar a investigação eternamente e ninguém preso até o momento. E aí quanto mais tempo de investigação, mais tempo eles têm para tentar negociar anistia. É isso que acontece. Então muita gente fica impaciente aí. Obviamente, todas as negociações que eles estão tentando aí de anistia estão caindo uma atrás da outra, eles estão sofrendo um fracasso atrás do outro, mas a gente fica aí impaciente com não vou nem falar demora, porque a investigação não tem controle sobre isso. Chama mais coisa, vamos parar e ignorar? Não, tem que investigar, né? Mas a gente fica aí impaciente, que não acaba as investigações, mas quem está mais impaciente aí é o Carlos, porque ele não sabe o que está para vir contra ele exatamente, mas ele sabe que vem bomba, vem bucha aí pro lado dele e das grandes. Por isso que ele e os outros bolsonaristas estão tentando agora unir a direita, a extrema-direita. Por quê? O que aconteceu foi o seguinte, esse final de semana teve uma briga enorme aí na extrema-direita, depois que uma manifestação pró-Bolsonaro flopou. Manifestação pedindo impeachment do Lula. Aí começaram a brigaram publicamente o Carlos Bolsonaro e o Alan dos Santos, saíram aí nos xingamentos, e aí o Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo falando que tem que se unir e tudo mais, que não importa se alguém criticou lá atrás, hoje estamos todos juntos pelo mesmo objetivo, que é o fora Lula, acabar com o governo, tudo mais, e aí ele diz, depois as divergências lá de trás a gente vê lá na frente, ou seja, lá na frente eles vão lá e pegam os bolsonaristas que pularam do barco, mas agora, como é todo mundo contra o Lula, a gente tem que se unir. O Carlos Bolsonaro não tá muito nessa não, o Carlos não tá querendo muito união com esse pessoal. Porém, eles perceberam uma coisa, aí foi a primeira vez que eu vi esse tipo de união. Eles perceberam que se eles forem para cima do governo Lula em alguma área que seja sensível, eles podem tentar negociar nem lá nem cá, vamos aqui não punir ninguém por alguns crimes. E aí eles começaram a ir em cima de todos os influenciadores aí que apoiam o Lula. Primeiro, o mais atacado fui eu, mas já voltaram aí nas últimas horas, já voltaram aí contra alguns influenciadores do Twitter, contra o Felipe Neto, contra o Thiago Santinelli, contra alguns outros influenciadores, pouco, nem compara aí com o que fizeram comigo, mas já começaram aí nas últimas horas a atacá-los e a tentar ligar uns aos outros, falando, esses todos aí fazem parte do tal gabinete da ousadia. Por quê? Porque eles acham que isso é um tema sensível para o governo. Nossa, vai pegar ali algum tipo de esquema do governo, né? A gente vai conseguir, no fim, negociar essa anistia. E eu vi que começou uma união aí da extrema-direita, porque pela primeira vez estava aí no mesmo lugar a Carla Zambelli, que não é bem vista pelo Bolsonaro mais. O Bolsonaro, o Carlos não querem ver a Carla Zambelli nem pintada de ouro. E a Carla Zambelli e outros parlamentares que não estavam ali no mesmo grupelho deles, estavam juntos ali pedindo CPI contra o Paulo Pimenta, com bolsonaristas que estão sempre com o Bolsonaro. Que aí Felipe Barros, aquele do Rio Grande do Sul que estava com um jet ski fazendo fake news para pedir doações para um instituto bolsonarista, aí estavam eles todos juntos ali pedindo CPI. Aí eu pensei, para uma coisa eles estão se unindo, que é nisso aí. Vamos dar um belo de um tiro na água. Não, pensa num tiro bem na água, que atacar justo a área que menos funciona no governo. Eu estava hoje mesmo pensando aqui, caramba, eu não faço ideia de qual seja a pauta do governo Lula, assim, do Lula em si. O Lula parece que a única pauta que importa para ele é econômica. Por exemplo, passou na Câmara dos Deputados ontem um projeto de lei que a mulher, se ela for estuprada e ela fizer um aborto depois de 5 meses e meio de gestação, ela pega uma pena de prisão maior que a do estuprador. E alguns vão falar, mas Thiago, depois de 5 meses e meio, já é uma criança e tudo mais. Só que a maioria dos casos de crianças que são abusadas, a criança geralmente não fala que foi abusada.
E aí os pais não veem que a criança está grávida, acham que só está engordando, alguma coisa assim. Muita, ainda mais criança, quando fica grávida, abusada, a menina, ela não tem ali tudo desenvolvido para ter o barrigão assim e tal. Não cresce tanto, até tantos meses. E aí só descobre depois realmente de 5, 6 meses às vezes. E aí não vai deixar a criança abortar, que foi abusada? Aí fica aquela, e os bolsonaristas aprovaram isso. E aí eu vi que a esquerda ficou toda ali focada nisso, e eu vi, caraca, eu não vi o líder do governo Lula falar disso, eu não vi a cúpula do PT falar disso, eu não vi o Lula falar disso, eu não vi ninguém no governo falar disso. Isso, obviamente, não é pauta do governo. Só que a comunicação do governo é tão destrambelhada que ninguém sabe. Aí o próprio pessoal que é acusado está sendo acusado hoje de ser gabinete do governo, tá todo focado numa pauta que claramente não é a pauta do governo. Aí o líder do governo dá uma entrevista para o Globo hoje, dizendo que não, ele negou que isso fosse tema do governo. Ele falou, esse tópico, e o que ele quer dizer, todos esses temas aí, que são temas de pauta de costumes, essas coisas, ele falou, isso não é de interesse do governo. A gente não tá nem aí, não tem maioria. O Lula não vai brigar por isso. Então tá brigando pelo quê? O Lula? Pauta econômica. Só que você vê, esses mesmos que são acusados não estão sabendo disso. Esse é o tamanho da desorganização do governo. E olha, não é crime organizar, não era crime chegar e falar que fosse numa conta pública. Pública mesmo. Alguém cria uma conta. Ó, eu sou aqui o porta-voz. A pauta de hoje é essa, gente. Aí todo mundo vê, até os bolsonaristas, se quiserem. A pauta é essa. Não é crime. Mas não fazem. Estão sendo acusados de fazer, estão sendo acusados de corrupção nisso e não fazem. E aí o Carlos Bolsonaro, a nossa sorte é que ele é muito burro, ele tá focado nessa briga aí para investigar um negócio que não existe e que qualquer pessoa, qualquer um, não precisa ser um gênio, vê que não existe. Olha, tem uma organização de pauta e é o oposto, é uma desorganização. Sorte nossa. Ele tá focando aí, achando que vai conseguir anistia nisso, ele vai se ferrar de verde e amarelo aí. Verde, amarelo, azul e branco. Vai se ferrar o Carlos Bolsonaro já já. Tá um desespero grande. Isso tudo é desespero. E o que eu tô esperando aqui, ó, vou avisar os plantonistas. Nos próximos dias, vamos focar os ataques. Já atacaram aí o Thiago Forte? Talvez continuem aqui ataques a mim, mas vão atacar agora outros influenciadores de esquerda aí que fazem frente à extrema-direita com as mesmas mentiras. Vamos pegar um, fazer paralelo com o outro para parecer que está todo mundo no mesmo grupo. É isso. Peço sua inscrição aqui no canal. Falou!